Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Wanda, sou artesã e professora de crochê. E no passo a passo de hoje, iremos dar continuidade à execução do tapete em crochê oval, super fácil, como já disse no vídeo anterior, super econômico e de pouca dificuldade. E para quem está começando a aprender o crochê, é uma ótima opção e eu espero que vocês gostem e que possam também compartilhar o vídeo, deixe também seu like, clicando em gostei, faça um comentário para ajudar na divulgação do vídeo e desde já eu agradeço. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e clique no sino para ativar as notificações. Assim, todas as vezes que tiverem vídeos novos, vocês serão notificados, ok? Agora confira uma lista de materiais e vamos dar início ao nosso passo a passo. Cheguei aqui no final da carreira, trabalhei um aumento aqui no primeiro ponto aqui da carreira de base, ficando com 2 pontos altos, e aqui um ponto em cada ponto de base. Então, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui nós temos as 3 correntinhas que subimos para dar a altura de um ponto alto, então vamos ficar com 8 pontos altos. Só que antes nós vamos arrematar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Então, fiquei com 8 pontos altos. Agora, subo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou na alça, faço 2 pontos altos acima. E no primeiro ponto do quadrado aqui, da carreira de base, faço um ponto alto, formando um quadrado aqui nesta carreira. Subo 2 correntinhas de separação. Vou aqui no quarto ponto alto do quadrado. Faço um ponto alto acima, 2 pontos altos na alça e um ponto alto no primeiro ponto do quadrado da carreira de base. Então, eu vou trabalhar desta forma até chegar aqui no último ponto do último quadrado da carreira, tá? Deste lado. Eu vou finalizar e já volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, no último ponto alto do quadrado da carreira de base, então aqui eu trabalhei um ponto alto. Vou na alça, faço 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos. E agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto até totalizar 10 pontos altos. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Vou subir uma correntinha de separação, pular este ponto alto aqui, vou na alça, faço um ponto alto acima, subo uma correntinha, laço o fio, e agora nós vamos pular o primeiro. Aqui nós pulamos o último, e aqui nós vamos pular o primeiro. Então, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto até dar 6 pontos altos. 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6. Vou subir uma correntinha de separação, laçar o fio, vou aqui na alça, faço um ponto alto. Subo uma correntinha de separação e aqui nós vamos dar continuidade em todas as sequências até chegar aqui na última. Nós não vamos trabalhar essa última porque eu vou trabalhar junto com vocês. Então, em todas essas sequências que faltam, vocês vão pular um ponto alto e vão iniciar fazendo os 6 pontos altos, tá? Então, eu vou finalizar essa parte e já volto com vocês para nós darmos continuidade. Finalizei aqui a quarta sequência de 6 pontos altos, agora nós vamos fazer a última com 10 pontos altos. Então, aqui eu vou subir uma correntinha, vou na alça, faço um ponto alto, subo uma correntinha, laço o fio, e agora aqui eu pulo um ponto alto, inicio o meu primeiro ponto,
trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até totalizar os 10 pontos altos. Então, são 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer 2 na alça, vamos ficar com 9. E vamos finalizar o 10º aqui no primeiro ponto do quadrado da carreira de base, ficando desta forma. Então, aqui nós pulamos o primeiro ponto, certo? Em todas as sequências aqui do meio também, somente aqui na primeira sequência de 10 pontos altos, nós pulamos o último ponto alto, tá? Agora aqui, nós vamos dar continuidade, vamos trabalhar aqui no quarto ponto alto, iniciando o nosso primeiro quadrado. Então, aqui eu faço 2 pontos altos no meio da alça e um ponto alto aqui no primeiro ponto do quadrado da carreira de base. Então, eu vou trabalhar desta forma até chegar aqui no último quadrado da carreira, aqui deste lado. Vou trabalhar depois toda a volta da mesma forma que eu expliquei aqui para vocês no início. E finalizando a carreira, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, tenho 6 pontos altos deste lado e 4 do outro. Então, eu vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo, para mim ficar com 10 pontos altos na carreira aqui de base, tá? Aqui nesse último, nós pulamos o primeiro, tá? E aqui do outro lado, no primeiro, nós pulamos o último. Nas 4 sequências também, nós pulamos o primeiro. Então, agora, para iniciar a próxima carreira, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou fazer mais 2 de separação, laçar o fio, vou pular 2 pontos de base, vou aqui no próximo, faço um ponto alto. E agora, vou fazer aqui o meu primeiro quadrado. Trabalho 2 pontos altos aqui na alça. Um ponto alto no primeiro ponto do quadrado da carreira de base. Subo 2 correntinhas de separação. Então, aqui nós vamos trabalhar os quadrados intercalados com 2 correntinhas de separação, até chegar aqui no primeiro ponto da sequência de 10 pontos altos da carreira, tá? Então, eu vou finalizar essa parte e já volto com vocês para nós darmos continuidade. Finalizei aqui a última sequência de 4 pontos altos, trabalhando o último ponto alto aqui no primeiro ponto alto dos 10 da carreira de base. Agora, vou subir 2 correntinhas de separação, laçar o fio, pular 2 pontos altos de base, vou no próximo, inicio meu primeiro ponto alto e vou trabalhar ponto sobre ponto até totalizar 6 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos, 4, 5, 6. Vou subir uma correntinha de separação, laçar o fio, pular um ponto alto de base, uma alça, uma correntinha, vou no próximo ponto alto, faço 3 pontos altos acima dele. Um ponto alto, 2, 3. Subo uma correntinha de separação, laço o fio, pulo a alça de uma correntinha, vou aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto acima. E aqui é a primeira sequência dos 4 aqui do meio. Então, em vez de eu trabalhar 6 pontos altos, eu vou trabalhar 5. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou subir uma correntinha de separação, laçar o fio, pular um ponto alto de base, uma alça, vou no próximo ponto alto, faço 3 pontos altos acima dele. Um ponto alto, 2, 3. Vou subir uma correntinha, laçar o fio. E agora aqui, vou trabalhar pulando uma correntinha no próximo ponto alto, um ponto alto acima dele. E vou trabalhar desta forma até finalizar as 4 sequências do meio. Vou deixar a última para trabalhar junto com vocês, tá? Sempre trabalhando da forma que eu expliquei. E finalizando, eu volto com vocês. Finalizei aqui do outro lado,
trabalhei a minha última sequência de 3 pontos altos juntos acima do ponto alto, subi uma correntinha, lembrando que aqui no início nós trabalhamos acima dos 10 pontos altos. A partir do quarto ponto alto, fizemos 6 pontos altos, uma correntinha de separação e pulamos o último ponto alto. Depois pulamos a alça de uma correntinha e no ponto alto aqui trabalhamos 3 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, pulamos a alça e iniciamos a sequência aqui do meio com 5 pontos altos, sobrando um ponto alto aqui na ponta, subimos uma correntinha, pulamos a alça e fizemos 3 pontos altos no ponto alto aqui da carreira de base. Então, aqui na ponta, vão ser 6 pontos altos e vamos pular o último ponto alto. E no meio vão ser 4 sequências de pontos altos, vamos fazer 5. E aqui nós vamos pular também no último ponto alto, tá? Nos 4. Chegando aqui no final, depois de trabalharmos os 3 pontos altos juntos, subindo uma correntinha, nós vamos laçar o fio. E aqui, nós não vamos iniciar a partir do primeiro, nós vamos iniciar a partir do segundo. Então, aqui nós vamos fazer 6 pontos altos seguidos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6. Vou subir agora 2 correntinhas de separação, laçar o fio, pular 2 pontos altos de base, vou aqui no último, faço aqui um ponto alto acima dele. Vou na alça, trabalho 2 pontos altos, vou aqui no primeiro ponto do quadrado da carreira de base, finalizo com um ponto alto, formando um quadrado aqui acima. Então, vou subir 2 correntinhas novamente, pulo os 2 pontos altos, vou aqui no último do quadrado da carreira de base, faço um ponto alto. 2 na alça e 1 no primeiro ponto do quadrado da carreira de base. Então, nós vamos trabalhar desta forma até finalizar aqui na ponta da curva, onde nós vamos trabalhar igual eu expliquei aqui para vocês, tá? E vamos trabalhar até finalizar a carreira. Ficando pronto, eu retorno com vocês. Aqui estou finalizando a carreira, trabalhei aqui 3 pontos altos juntos aqui acima do ponto alto, subi uma correntinha, vou laçar o fio, pular a alça de uma correntinha. E agora, nós vamos pular um ponto alto, lembrando que nos demais, nós pulamos o último. Isso aqui nós vamos pular o primeiro, tá? Então, aqui eu vou no segundo ponto, vou fazer um ponto alto acima e vou trabalhar ponto sobre ponto até totalizar os 6 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5... Com as 3 correntinhas aqui, vão ficar 6 pontos altos. Então, eu vou introduzir aqui a agulha na terceira correntinha e vou arrematar com um ponto baixíssimo, formando o meu ponto alto, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar aqui no quadrado da carreira de base, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, vou trabalhar 2 pontos altos acima dele, e um ponto alto aqui no primeiro ponto alto do quadrado da carreira de base. Formando um quadrado aqui acima, 2 correntinhas de separação, laço o fio, vou aqui no quarto ponto alto do quadrado da carreira de base, faço um ponto alto, 2 pontos altos na alça e um ponto alto no primeiro ponto do quadrado da carreira de base. Então, eu vou trabalhar desta forma até chegar ali na curva e daqui a pouco eu volto com vocês. Cheguei aqui na curva, trabalhei 4 pontos altos, sendo que o último trabalhei no primeiro ponto dos 6 da carreira de base. Como vocês podem notar, aqui na sequência, nós temos quadrado, pontos altos, quadrado, pontos altos, quadrado, pontos altos. Então, aqui é onde nós temos pontos altos. Por último, nós fizemos 10 pontos altos, e aqui nós vamos trabalhar 8. Eu já tenho 4, 5, 6... 7, 8.
Vou subir uma correntinha de separação, pular um ponto alto, uma alça. E vou trabalhar aqui no primeiro ponto alto dos 3. Vou laçar o fio e nesse primeiro ponto alto vou trabalhar 2 pontos altos acima dele. Um ponto alto aqui no segundo e 2 pontos altos no terceiro. Então, eu vou ficar com 5 pontos altos. Vou subir uma correntinha de separação, laçar o fio, pular a alça, vou aqui no primeiro ponto, trabalho agora 4 pontos altos. Então, eu vou diminuir um aqui, tá? Então, eu tenho um ponto alto, 2, 3, 4. Subo uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto alto, uma alça, vou aqui no primeiro ponto alto dos 3. Aqui no primeiro faço 2 pontos altos acima dele, um ponto alto no segundo e 2 pontos altos no terceiro, ficando com 5 pontos altos. E vou trabalhar desta forma até chegar do outro lado, tá? E nós vamos trabalhar aqui nas pontas os 8 pontos altos. E aqui acima dos 3 pontos altos vão ficar com 5. E aonde nós tínhamos os 5 pontos altos da sequência de 4, vão ficar com 4 pontos altos, tá? Então, eu vou trabalhar até a última sequência de 4 pontos altos e volto com vocês. Finalizei aqui a minha última sequência de 5 pontos altos, sendo 2 no primeiro ponto, 1 no segundo e 2 no terceiro. Então, aqui... Só para lembrar, aqui é onde nós fizemos os 8 pontos altos, 2, 4, 6, 8, pulamos o último ponto da carreira de base. Fizemos a sequência acima dos 3 pontos altos, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4 sequências de 4 pontos altos, sempre pulando o último. Então, no primeiro, onde fizemos 8, pulamos o último, e nas 4 sequências de 4 pontos altos, também pulamos o último. Tá? Aqui nós vamos subir uma correntinha e nessa última sequência de 8 nós vamos pular o primeiro. Então, eu pulo o primeiro e inicio os 8 pontos altos a partir do segundo. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foram 2 pontos altos na alça, e 8 aqui no primeiro ponto do quadrado da carreira de base, tá? Então, ficamos com 8 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 na alça e 1 no primeiro ponto do quadrado da carreira de base. Fiquei com 8 pontos altos. E pulamos o primeiro aqui, só deste lado, os demais nós pulamos o último, tá bom? Então, vou subir 2 correntinhas e vou dar sequência trabalhando os meus quadrados. Chegando lá na curva, vou trabalhar da mesma forma que eu expliquei para vocês aqui no início desta carreira. E vou finalizar a carreira e volto com vocês. Aqui estou chegando no final da carreira, trabalhei aqui acima dos 3 pontos altos juntos que fizemos na carreira de base, 2 pontos altos no primeiro, 1 ponto alto no segundo e 2 pontos altos no terceiro. Subi uma correntinha, aqui nós temos 4 pontos altos de um lado, eu vou fazer 8 pontos altos, então eu vou ter que unir uma sequência de 4 pontos altos com a outra de 4. Então, aqui eu vou laçar o fio, vou pular o primeiro ponto, e vou iniciar o meu primeiro ponto alto dos 4. Lembrando que nas 4 sequências do meio, nós pulamos o último, e na primeira de 8, pulamos também o último. Aqui nós vamos pular o primeiro, tá? Somente deste lado. Então, eu tenho um ponto alto, 2, 3, 4. Tenho 4 pontos altos deste lado e 4 do outro. Então, eu vou unir aqui as duas sequências. Pulo uma correntinha, 2 na terceira, faço aqui um ponto baixíssimo, unindo as duas sequências e ficando com 8 pontos altos. Agora, vamos iniciar a próxima carreira, trabalhando 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, 2 de separação, laçar o fio, vou aqui no último ponto alto dos 8, faço um ponto alto acima, 2 pontos altos na alça,
e um ponto alto aqui no primeiro ponto do quadrado da carreira de base. Duas correntinhas de separação e vamos trabalhar as nossas sequências de quadrado até chegar ali na curva. E daqui a pouco eu volto com vocês. Cheguei aqui do outro lado, na curva, trabalhei 4 pontos altos por último, sendo o último aqui no primeiro dos 8 da carreira de base. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas de separação, laçar o fio, pular 2 pontos altos de base, vou no primeiro, faço um ponto alto e vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar no penúltimo. Eu vou ficar com 4 pontos altos. Então, aqui eu tenho 3 e vou finalizar aqui o quarto. Subo uma correntinha, laço o fio, pulo o último, o qual nós não trabalhamos, pulo a alça de uma correntinha, venho aqui na sequência de 5 pontos altos, trabalho 2 pontos altos aqui no primeiro, e vou trabalhar ponto sobre ponto agora, até chegar no penúltimo. Chegando aqui no último, eu trabalho 2 pontos altos acima dele. Então, aqui eu vou ficar com 7 pontos altos. Tá? 3, 5, 7. Vou subir uma correntinha de separação, laçar o fio, aqui eu tenho 4 pontos altos, vou no primeiro, faço um ponto alto, vou no segundo, outro ponto alto, e no penúltimo aqui, outro ponto alto. Então, vou ficar com 3 pontos altos agora. Subo uma correntinha de separação, laço o fio, pulo ponto alto, pulo a alça de uma correntinha, venho aqui, temos 5 pontos altos, trabalho 2 aqui no primeiro, depois trabalho ponto sobre ponto, até chegar aqui no penúltimo. Chegando no último, eu aumento um ponto aqui, ficando com 2. Então, aqui eu faço 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhar desta forma, até chegar lá no último ponto da sequência de 3, tá? Então, eu trabalhei aqui, pulando 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e fiz 4 pontos altos. Subi uma correntinha, pulei um ponto alto e fiz 7 pontos altos, sendo 2 aqui no primeiro, no meio aqui 1 em cada ponto e 2 aqui no último. Uma correntinha, e aqui na sequência, ou seja, nas 4 sequências de 4 pontos altos, trabalhamos 3 acima e pulamos o último, tá? Então, não se esquecendo que nas 4 sequências nós vamos pular o último e aqui na primeira também. E no meio nós vamos aumentar 2 pontos de cada lado, tá? Ficando com 7. Então, eu vou finalizar até chegar ali na 4ª sequência de 3 pontos altos, ou seja, de 4 pontos altos, trabalhando 3 pontos altos acima e já volto com vocês. Cheguei aqui do outro lado da curva, trabalhei 7 pontos altos, sendo 2 no primeiro e 2 no último. Aqui vou subir uma correntinha de separação, laçar o fio, e aqui nós vamos trabalhar 4 pontos altos acima aqui dos 8 pontos altos. Nós vamos pular o primeiro e vamos iniciar aqui o primeiro ponto. Um ponto alto, 2, 3, 4. Lembrando que no início, na sequência de 8 pontos altos, nós pulamos o último ponto. E nas 4 sequências de 3 pontos altos que fizemos acima dos 4 da carreira de base, pulamos também o último. Aqui, nesta sequência, nós vamos pular o primeiro, tá? Então, fiz 4 pontos altos, vou subir 2 correntinhas de separação, pular 2 pontos de base, vou aqui no último dos 8, faço um ponto alto, 2 pontos altos na alça e um ponto alto aqui no primeiro quadrado da carreira de base. 2 correntinhas de separação e vou trabalhar desta forma até finalizar a lateral toda de quadrados e vamos trabalhar na outra curva da mesma forma que eu expliquei para vocês agora e finalizando a carreira eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, vou aqui no primeiro ponto contar uma correntinha, 2, na terceira vou introduzir a agulha e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo, fechando a minha carreira. Agora, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vou fazer 2 pontos altos aqui na alça. Então, eu vou ficar com 3 pontos altos. E depois, vou fazer o meu 4º ponto alto aqui no primeiro ponto do quadrado da carreira de base.
formando um quadrado aqui acima. Agora, vamos subir 2 correntinhas de separação, laçar o fio, vou passar para o quarto ponto alto aqui do quadrado da carreira de base, faço um ponto alto acima, 2 pontos altos aqui na alça e um ponto alto no primeiro ponto alto do quadrado da carreira de base. Então, formou aqui outro quadrado. Eu vou trabalhar desta forma até chegar ali do outro lado na curva. E já volto com vocês. Cheguei aqui na curva, trabalhei 4 pontos altos, lembrando que sem ser essa última carreira penúltima, ficamos com 8 pontos altos. Nessa aqui nós vamos ficar com 6. Então, eu já fiz 4, 5, 6. Agora, vou subir uma correntinha de separação, vou aqui na alça de uma correntinha, faço um ponto alto. Subo uma correntinha novamente, laço o fio, aqui nós temos 7 pontos altos, agora nós vamos diminuir um no primeiro e um no último, então nós vamos ficar com 5 pontos altos. Então, eu pulo um e inicio o meu primeiro ponto alto e vou trabalhar até dar 5 pontos altos. 2 pontos altos, 3, 4, 5. Vou subir agora uma correntinha de separação, vou aqui na alça, faço um ponto alto, subo uma correntinha de separação, aqui nós temos 3 pontos altos, agora nós vamos trabalhar 2, então eu vou laçar o fio e não vou pular nenhum ponto alto, vou fazer seguido. Um ponto alto aqui no primeiro e um ponto alto aqui no segundo. Vai sobrar um ponto alto aqui na ponta. Subo uma correntinha, pulo este ponto, vou na alça, faço um ponto alto, uma correntinha de separação, venho aqui onde temos 7 pontos altos, vou pular este primeiro e não vou trabalhar no último. Então, eu vou ficar com 5 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha de separação, venho aqui na alça, faço um ponto alto, sempre pulando o último, subo uma correntinha, venho aqui sem pular nenhum ponto, venho no primeiro, faço um ponto alto, vou no próximo, 2 pontos altos. Na carreira anterior tínhamos 3, agora ficamos com 2. Uma correntinha de separação, venho na alça, faço um ponto alto. E vou trabalhar desta forma até chegar no penúltimo desenho aqui da curva. E ficando pronto, eu retorno com vocês. Cheguei aqui do outro lado da curva, vou trabalhar aqui no último desenho, 6 pontos altos. Lembrando que no início, nós pulamos o último ponto alto para iniciar trabalhando aqui na parte do meio. Aqui nós vamos pular o primeiro. Então, eu vou laçar o fio, pulo um. E vou fazer aqui 3 pontos altos, um acima de cada ponto alto aqui da carreira de base. Então, eu tenho 2 pontos altos, vou fazer mais um, vou ficar com 3. E agora, vou trabalhar 2 pontos altos aqui na alça, ficando com 5 pontos altos. E um ponto alto aqui no primeiro ponto alto do quadrado da carreira de base. Então, eu fiquei aqui com 6 pontos altos, igual no início. E agora, vou seguir com 2 correntinhas e vou iniciar o meu primeiro quadrado aqui no quarto ponto alto do quadrado da carreira de base. E vou trabalhar desta forma, fazendo quadrado separado por 2 correntinhas. Vou trabalhar a curva do outro lado, da mesma forma que eu expliquei agora para vocês. Qualquer dúvida, é só estar voltando o vídeo. E ficando pronto, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, trabalhei um ponto alto aqui na alça de uma correntinha da carreira de base, subi uma correntinha. E agora aqui, vou pular um ponto alto e vou trabalhar 2 pontos altos com os 4 que eu já tenho aqui pronto, vou ficar com 6. Então, eu pulo um, faço um ponto alto aqui no próximo. E um ponto alto aqui no próximo também. Então, fiquei com 2, tenho mais 4, vou ficar com 6 pontos altos. Então, agora eu vou unir
os dois com os 4. Então, eu pulo uma correntinha aqui do primeiro ponto, 2, na terceira, eu venho aqui e arremato com um ponto baixíssimo. Agora, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, vou fazer 2 correntinhas de separação, laçar o fio, vou aqui no 4º ponto alto, aqui, ou seja, no último aqui dos 6, aliás, faço um ponto alto, 2 pontos altos na alça, e um ponto alto no primeiro ponto alto aqui do quadrado da carreira de base. Então, aqui eu vou ficar com um quadrado aqui na carreira de cima, certo? Então, aqui eu tenho um quadrado aberto e um fechado. Agora, vou subir 2 correntinhas, vou aqui no 4º ponto alto da carreira de base, faço um ponto alto. E 2 pontos altos aqui na alça. Vou ficar com 3. E no primeiro ponto alto do quadrado da carreira de base, faço outro ponto alto. Então, eu fiquei com 4 pontos altos. Então, eu vou trabalhar agora quadrados intercalados com 2 correntinhas até chegar ali na curva. Ficando pronto, eu volto com vocês. Cheguei aqui do outro lado na curva, trabalhei o meu último quadrado, agora vou subir 2 correntinhas de separação, laçar o fio, lembrando que na penúltima carreira, sem ser a última, nós tínhamos 4 pontos altos, agora nós vamos diminuir 2 e vamos ficar com 2. Então, eu pulo um ponto alto de base, 2, no próximo faço um ponto alto, e aqui faço outro ponto alto, ficando com 2 pontos altos. Subo uma correntinha de separação, vou pular este ponto alto aqui da carreira de base, vou na alça, faço um ponto alto, faço uma correntinha de separação, laço o fio, passo para a próxima alça, faço outro ponto alto, subo novamente uma correntinha, laço o fio. Aqui nós temos 5 pontos altos, então nós vamos pular um ponto alto aqui e não vamos trabalhar no último. Então, nós vamos ficar com 3 pontos altos. Então, eu pulo um, passo para o próximo, faço meu primeiro ponto alto, faço meu segundo e faço meu terceiro. Subo uma correntinha de separação, laço o fio, venho aqui na alça, faço um ponto alto, subo novamente uma correntinha, venho aqui na alça, faço outro ponto alto. Subo uma correntinha de separação, e aqui nós temos os 2 pontos altos, lembrando que nós estamos diminuindo de 1 em 1. Aqui nós tínhamos 3, aqui 2, aqui nós vamos fazer 1, sem pular nenhum ponto, faço um ponto alto. E vou pular agora este daqui, subo uma correntinha, venho aqui na alça, faço um ponto alto, subo outra correntinha, venho na próxima alça, outro ponto alto. Uma correntinha de separação, aqui nós temos 5 pontos altos, nós vamos pular o primeiro e não vamos trabalhar no último. Então, nós vamos ficar com 3 pontos altos. Então, eu pulo o primeiro, faço um ponto alto, 2, 3. Uma correntinha de separação, venho aqui na alça, faço um ponto alto, uma correntinha de separação, na próxima alça faço outro ponto alto, uma correntinha de separação, venho aqui na direção dos 2 pontos altos, trabalho no primeiro aqui um ponto alto, uma correntinha de separação, venho na alça, faço um ponto alto, e vou trabalhar desta forma até chegar no penúltimo desenho aqui da curva. E ficando pronto, eu volto com vocês. Cheguei aqui do outro lado, agora vou trabalhar o meu último desenho aqui da curva. Então, aqui eu já trabalhei os 2 pontos altos intercalados com uma correntinha. Aqui subi uma correntinha no final, vou laçar o fio. E aqui lembrando que nós tínhamos 4 pontos altos, então eu vou pular um ponto alto e vou fazer 2. Então, aqui eu faço um ponto alto e na sequência agora faço outro ponto alto. Então, eu vou ficar com 2 pontos altos. Subo 2 correntinhas de separação, laço o fio, pulo 2 pontos de base, venho aqui no último, faço um ponto alto. E agora eu vou iniciar trabalhando os meus quadrados. Então, aqui eu faço 2 pontos altos na alça e um ponto alto aqui no primeiro ponto do quadrado da carreira de base.
Então, aqui eu fiz o meu primeiro quadrado aqui da lateral. 2 correntinhas de separação, venho aqui no quarto ponto alto do quadrado da carreira de base, faço um ponto alto. 2 pontos altos na alça e um ponto alto aqui no primeiro ponto alto do quadrado da carreira de base. Então, eu vou trabalhar esta lateral dos quadrados intercalados com 2 correntinhas. Vou trabalhar no final ali na curva, da mesma forma que eu expliquei aqui para vocês no início aqui dessa curva. E vou finalizar a carreira e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final da carreira do outro lado, depois que trabalhamos a curva, fiz um ponto alto, uma correntinha, agora vou laçar o fio, pular um ponto alto aqui da carreira de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Agora, vou unir este ponto alto com o primeiro ponto que fizemos no início. Então, eu vou contar uma correntinha, 2, na terceira, faço aqui um ponto baixíssimo, ficando com 2 pontos altos, igual fizemos do outro lado. Agora, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou fazer 2 pontos altos na alça. E o quarto ponto alto, vou fazer aqui no primeiro ponto do quadrado da carreira de base, formando aqui um quadrado. 2 correntinhas de separação, pulo os 2 pontos altos, vou aqui no quarto, faço um ponto alto, 2 pontos altos aqui na alça, e um ponto alto no primeiro ponto do quadrado da carreira de base, formando outro quadrado. Então, eu vou trabalhar desta forma até chegar na outra ponta antes da curva. E volto com vocês depois que ficar pronto. Finalizei aqui o meu último quadrado com 4 pontos altos, sendo que o último ponto alto eu finalizei no primeiro ponto dos 2 da carreira de base, tá? Aqui eu vou subir 2 correntinhas de separação, laçar o fio e vou trabalhar nas alças agora. Na alça faço um ponto alto, subo 2 correntinhas de separação, laço o fio, vou na próxima alça, faço outro ponto alto. E vou trabalhando ponto alto separado de 2 correntinhas em todas as alças. Subo 2 correntinhas novamente. Chegando aqui onde nós temos os 3 pontos altos da carreira de base, nós vamos laçar o fio, pular o primeiro e vamos trabalhar um ponto alto no segundo. 2 correntinhas de separação, laço o fio e vou trabalhar agora nas alças, até chegar na outra sequência de 3 pontos altos. Então, eu vou intercalar, trabalhando nas alças um ponto alto, 2 correntinhas de separação. Chegando na sequência de 3 pontos altos da carreira de base, nós vamos trabalhar um ponto alto acima do segundo ponto, tá? Então, eu vou trabalhar esta curva, vou trabalhar a lateral com os meus quadrados com 4 pontos altos seguidos de 2 correntinhas. Vou trabalhar a outra curva da mesma forma que eu estou explicando aqui agora. E finalizando a minha carreira, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, trabalhei meu último ponto alto aqui na alça, subi 2 correntinhas. E agora, nós vamos unir aqui no primeiro ponto. Só para lembrar, aonde nós temos os 2 pontos altos aqui da carreira de base, nós iniciamos as 3 correntinhas a partir do segundo ponto. Do outro lado, quando chegarmos a trabalhar a última sequência de 4 pontos altos, nós vamos finalizar no primeiro ponto, tá? E subir 2 correntinhas e trabalhar o ponto alto aqui na alça. Tanto deste lado como do outro, nós vamos trabalhar desta forma. Então, aqui eu já subi 2 correntinhas, vou aqui na terceira correntinha, aqui acima das 3 que subimos, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E nesta carreira, nós vamos trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar nas alças, vamos trabalhar 2 pontos altos acima de cada alça, tá? Então, aqui eu fiz 4 pontos altos, um ponto alto acima de cada ponto alto. Cheguei aqui na alça, faço 2 pontos altos. Venho aqui na sequência de 4 pontos altos, faço um ponto alto acima de cada ponto de base.
Então, eu vou trabalhar desta forma, um ponto alto acima de cada ponto alto e 2 pontos altos dentro de cada alça, tá? Quando chegar aqui na curva, onde nós temos 2 correntinhas, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Aonde nós temos um ponto alto, vamos trabalhar um ponto alto acima. E assim por diante. Então, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto e 2 pontos altos em cada alça, tá? Então, eu vou finalizar esta carreira e ficando pronto, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, trabalhei 2 pontos altos aqui na alça de 2 correntinhas. Agora, nós vamos arrematar no primeiro ponto, onde nós subimos com 3 correntinhas. Então, vou aqui na terceira correntinha, arremato com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar a carreira de acabamento, nós vamos trabalhar no ponto caranguejo, que nada mais é o ponto baixo trabalhado ao contrário. Então, em vez de nós trabalharmos nesta direção, nós vamos trabalhar em sentido contrário, tá? Então, aqui eu vou subir uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo e no mesmo ponto vou fazer um ponto baixo. Então, agora nós vamos trabalhar nesta sequência. Então, eu vou pular um ponto alto, vou no próximo, faço um ponto baixo. Então, eu venho aqui com a agulha, pulo um ponto, venho no próximo, introduzo a agulha, laço o fio que está lá atrás, puxo o fio e faço aqui um ponto baixo, desta forma. Pulo um ponto alto, venho aqui no próximo, introduzo a agulha, busco o fio lá atrás, puxo o fio, faço um ponto baixo. Pulo um ponto alto, venho aqui no próximo, introduzo a agulha, trago o fio que está lá atrás aqui na frente, puxo e faço um ponto baixo. Pulo um ponto alto, venho aqui no próximo, introduzo a agulha, busco o fio, puxo e faço um ponto baixo. Pulo um ponto alto, venho no próximo, introduzo a agulha, busco o fio que está lá atrás, puxo e faço um ponto baixo. Então, eu vou trabalhando desta forma, sempre pulando um ponto alto e trabalhando no próximo. E fazendo o meu ponto baixo em sentido contrário. Então, este é o ponto caranguejo, tá? E vai ficando desta forma. Caso vocês tenham o ponto largo, vocês trabalhem da mesma forma que eu estou trabalhando, porque o meu ponto não é muito apertado. Agora, se vocês tiverem o ponto muito apertado, não precisa pular um ponto alto, tá? Somente se o ponto de vocês forem largo igual o meu. Então, eu estou pulando um ponto alto por este motivo, tá? Então, eu vou terminar a minha carreira e finalizando, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, trabalhando toda a volta do nosso tapete no ponto caranguejo, que nada mais é que o ponto baixo trabalhado em sentido ao contrário. Aqui no primeiro ponto baixo da carreira, onde nós iniciamos, fiz o último ponto caranguejo. Agora, vou puxar o fio, deixar a argolinha aqui, tirando a agulha. Vou com a agulha aqui atrás do ponto baixo, trazer a agulha aqui na frente, pego essa argolinha que eu soltei, passo na agulha e agora passo esse fio para trás, tá? Desta forma. E agora, vou laçar o fio e arrematar aqui. Eu já cortei o fio, então agora é só esconder ele. Então, aqui no avesso, vocês vão esconder o fio com uma agulha de mão, ou seja, de tapeçaria, ou com a própria agulha de crochê, tá? Ficando pronto a execução do nosso tapete. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.